Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Seja bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga, futuros oficiais da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estou de volta para a nossa aula de número 2 do nosso curso preparatório Barro Branco 2022 para ingresso em 2023. Lembrando que o governador já autorizou 220 vagas para o próximo concurso do Barro Branco. Como é muito conteúdo no edital de história, eu comecei precocemente o nosso curso. Mas eu preciso de cada um de vocês. Compartilhe essa aula. O pessoal gostou da primeira e me mandou várias mensagens, então me dá uma força. Manda nos grupos de estudo e fique conosco até o final, porque depois da teoria vem a correção de exercícios para que você possa turbinar os seus estudos. Antes da aula, gostaria de mandar um abraço para o meu amigo, o Tenente Vinícius Fullman, um dos oficiais do BAEP lá em Campinas, um excelente policial militar. Um abraço, Vinícius, tamo junto, cara. Bom, aula de número 2, as cidades-estado gregas, assunto número 2 do edital do Barro Branco. Por que desse tema? A Grécia Antiga, ela não se enquadra em nenhuma definição atual de organização política. A Grécia não era um país como é hoje, um país europeu. A Grécia não era um império no início da sua história, não era um estado centralizado. A Grécia era um conjunto de cidades-estado. Centenas de cidades-estado independentes, cada uma tinha um governo próprio, sua própria liderança, suas próprias leis, os seus costumes e tradições não eram exatamente igual de cidade-estado para cidade-estado. A única coisa que os unia era a língua. Por isso que os historiadores dizem mundo grego, porque era um mundo de cultura grega. Porém, não era um país, não era um estado, não era um império. Era um conjunto de cidades-estado independentes, rivais. A maior parte do tempo eles passavam guerreando, apenas em época de Olimpíadas que eles davam uma trégua na matança, ou quando a ameaça era externa, os gregos se uniram algumas vezes na sua história para combater essas ameaças externas, como foi o caso das guerras médicas contra os persas. Das várias cidades-estado, você deve estar pensando, né? Eu preciso decorar todas? Gente, é impossível. A Grécia foi fundada por povos indo-europeus, aqueus, eólios, jônios e dórios. Aqueus, eólios, jônios e dórios são os povos indo-europeus. Seria impossível você decorar todas as cidades-estado que eles fundaram, a organização política de cada uma delas. Obviamente que o que mais importa são as cidades de Atenas e Esparta, porque além de serem rivais, elas possuíam sistemas políticos completamente diferentes. Esparta era uma cidade do período fundada durante o período homérico. Esparta foi fundada pelos dórios na península do Peloponeso, na região da Lacônia. Esparta era uma diarquia oligárquica militarista. Esparta tinha 2 reis escolhidos dentro das 2 famílias mais importantes, daí oligárquica, e militarista porque os esparcíatas, a elite militar espartana, comandavam a tudo e a todos. Esparta era uma cidade que respirava militarismo. Se cair Esparta no Barro Branco, já pode procurar alternativa que fale de militarismo e assinalar essa alternativa. Esparta tinha lá 2 reis que eram aconselhados por um conselho de militares anciãos, a chamada Gerúsia, e ainda tinha uma assembleia de cidadãos, a Assembleia Ápela. Esparta não era uma cidade voltada para fora, para o externo. Era uma cidade fechada, onde uma elite esparcíata dominava os periecos, que eram os aqueus que viviam na região na condição de dominados pela elite dórica, e os ilotas, que eram os escravos conquistados em áreas dominadas. Era uma sociedade bastante estamental e hierárquica, com os esparcíatas de origem dórica no topo. A economia era agropastoril, comércio, até porque Esparta não queria ninguém dentro
visitantes, comerciantes dentro da sua cidade. Era uma sociedade muito fechada, muito rígida. E, além disso, a educação em Esparta era voltada para a arte da guerra. O indivíduo entrava no exército ainda criança. 6, 7 anos ele era convocado para um acampamento espartano. Já no nascimento, se a criança tivesse algum tipo de problema físico, muitas vezes era arremessado de cima do penhasco. Eram eliminados. Ficavam no exército até a formação, né, como soldado, e eram treinados para respeitar ordens sem questionamentos. Eles eram lacônicos, falavam pouco, aquela cara amarrada, né? O indivíduo era treinado para cumprir ordens e não para ficar filosofando sobre a origem da vida, nada disso. E eram xenofóbicos, não gostavam de estrangeiros em Esparta, porém, ao contrário do que muita gente pensa, as mulheres, né, apesar de ser uma cidade muito voltada para o físico, as mulheres tinham liberdades em Esparta que não tinha em nenhuma outra cidade-estado grega, tá bom? Bom, já Atenas foi fundada pelos jônios na Península Ática, diante de Atenas tem o famoso porto de Pireu. Inicialmente Atenas era uma monarquia e depois evoluiu para uma legislatura. Atenas é o primeiro lugar do mundo a criar um regime democrático. O criador da democracia ateniense se chama Clístenes. Ele criou a democracia no ano 508 antes de Jesus Cristo nascer. Democracia é uma palavra muito bonita, né? Demo, povo, cracia, poder, né? O poder do povo, o governo do povo. Porém, é importante lembrar que o conceito de povo e de cidadão naquele período é diferente de hoje em dia. O cidadão em Atenas era o homem maior de idade, nascido em Atenas, ele tinha que ser jônio. Mulheres, estrangeiros, escravos e homens menores de idade não eram considerados cidadãos. Outra diferença para a democracia atual é que hoje a democracia é representativa. Você vota em alguém para que ele te represente. Em Atenas, o próprio cidadão participava das decisões. Era uma democracia do tipo direta. Quem se enquadrava nos critérios de cidadania podia participar das votações na eclésia ou na bulé, que eram os organismos que tomavam decisões em Atenas. O homem maior de idade e jônio era o cidadão que participava diretamente das decisões. Enquanto Esparta era voltada para o físico, para a conquista, para o expansionismo e para o militarismo, Atenas era voltada para a vida na polis, a vida urbana, a vida política, a filosofia, o debate público, o teatro, a poesia, a música. Eram cidades que tinham focos completamente diferentes. Os gregos deixaram um legado inestimável para a humanidade. Eles inventaram a democracia, eles inventaram a noção de vida urbana no sentido que nós conhecemos, eles inventaram as Olimpíadas, a filosofia, o teatro. Vai ser difícil você encontrar uma área que não tenha influência grega. Certo, meus caros? Agora vem uma bateria, um monte de exercícios para você aprofundar o que você aprendeu na parte teórica, até porque Grécia tem um peso muito grande dentro da prova do Barro Branco. Fala pessoal, estamos de volta agora para a correção dos exercícios referentes à nossa aula de cidades-estado gregas, tema integrante do edital do Barro Branco. Mas não se esqueça do like, de compartilhar a aula e principalmente de mandar os links nos grupos de estudo no WhatsApp. Vamos lá! Primeiro exercício, preste bem atenção. Em 2015, o noticiário internacional deu grande destaque à Grécia, país europeu que vivia uma grave crise econômica, e convocou a população para decidir via referendo as medidas que deveriam ser adotadas pelo governo para gerir a crise. Parte da imprensa destacou o caráter democrático de tal medida e em muitos textos lembrou que os gregos foram os criadores da democracia. A cenário alternativa que indica corretamente quais são as principais diferenças entre as concepções de democracia na antiguidade grega e no mundo contemporâneo. Galera, na aula de hoje eu expliquei para vocês que a democracia foi criada em Atenas
no ano 508 a.C., nascer, por um legislador chamado Clístenes. Porém, também disse que era importante levar em consideração que a democracia, que na origem da palavra significa governo do povo, poder para o povo, era um sistema que beneficiava uma pequena parcela da população, já que a noção de cidadania era restrita ao homem maior de idade nascido em Atenas. Mulheres, estrangeiros, escravos, homens menores de idade não participavam da vida política. Então a democracia era para um grupo de privilegiados na Grécia. E o próprio cidadão participava diretamente das decisões tomadas na eclésia. A resposta correta, e aí já leu todas? A resposta correta é a E. Nas democracias contemporâneas, o direito à participação política se estende a todos os grupos sociais. Na Grécia Antiga, apenas homens livres nascidos na polis eram considerados cidadãos. Beleza, pessoal? Hoje, democracia é uma coisa que se estende a todos, porque o conceito de cidadania é mais amplo, não exclui ninguém, tá certo? E hoje a democracia não é direta, ela é representativa. Você vota em alguém para que ele te represente. Na Grécia, o homem maior de idade, nascido na polis, na cidade, ele era o indivíduo apto a votar. Fique esperto, na história do Barro Branco já caiu perguntas de democracia ateniense. Beleza? Vamos lá. Próximo exercício. A cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que os deuses do Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção fora de si mesma. Na antiguidade clássica, as cidades-estado representavam, durante a nossa aula, eu falei 2 vezes, fui até enfático, a Grécia era dividida em cidades-estado independentes entre si. Cada cidade tinha seu próprio modelo de administração, suas próprias leis, seu próprio governo, e não existia um poder central que mandava em todos os gregos. Exceção à regra, os 10 anos que Alexandre o Grande, imperador da Macedônia, dominou a Grécia. Enquanto ele esteve vivo, ele uniu a Grécia ao Império Macedônico e deu uma certa unidade política. À exceção dessa década, os gregos viviam em sistema de cidades-estado independente, sendo que os modelos que prevaleciam era a oligarquia militarista de Esparta e a democracia ateniense. Guardem isso e não tire da cabeça. Na Grécia existia unidade cultural, porque eles eram gregos, mas não existia unidade política. Tá bom? Só vai errar na prova se não prestar atenção. A resposta correta é a C. Uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si. Olha só, por que não pode ser aí uma instituição política helenística no sistema político grego? Eu acabei de falar que, à exceção dos 10 anos, uma década, em milhares de anos da história grega, os gregos viveram no sistema de cidades-estado. E lá em cima o texto não está falando da unidade dada pelo Alexandre o Grande. Está falando da importância das cidades-estado e a sua fragmentação. Depois, por que não pode ser a B? Um recurso de expansão das colônias gregas. Gente, as colônias gregas é um processo chamado diásporas gregas. Em nada tem a ver com a unidade e a independência política das cidades-estado. Não pode ser uma forma de garantir territorialmente a participação ampla da população na vida política grega. Se você prestou atenção na aula, você não ia assinalar a A nunca. Olha ali, participação ampla da população. O professor já falou 4 vezes, quem votava era o homem maior de idade nascido em Atenas. Então não é uma participação ampla, é restrita a um pequeno número de pessoas. Não pode ser a A. A resposta correta, sem sombra de dúvidas, é a C. Uma forma de assegurar a independência política nas cidades gregas entre si. Vamos lá. Agora um exercício de Esparta, né? Porque Esparta é uma importante cidade-estado grega. Era.
foram características econômicas e sociais da cidade-estado de Esparta no período arcaico. Eu disse durante a aula, parte teórica, Esparta, uma cidade localizada no Peloponeso, fundada pelos dórios, totalmente voltada para a arte da guerra, não existia democracia, eles só pensavam em guerra, era uma cidade limitada culturalmente, com pouca atividade comercial. Até eu falei na aula, os espartanos não queriam estrangeiros na sua cidade, a não ser na condição de escravos. Pensando nisso tudo, você já deve ter achado a resposta correta, é a alternativa C, a existência de uma oligarquia aristocrática. Lógico, se os dois reis de Esparta eram escolhidos entre as duas famílias mais importantes, famílias de militares influentes, é uma aristocracia oligárquica. E depois, que monopolizava o poder militar, sim, os esparcíatas, foi dito durante a aula, os esparcíatas comandavam Esparta, os dóricos de nascimento. Esse um poder político e religioso, obviamente, a Gerúsia, um conselho militar que assessorava os reis, culturalmente arcaica, Esparta voltado para a filosofia e para a arte, Esparta era voltado para a guerra, então a cultura era arcaica, era limitada, né? Sem atividades mercantis, porque Esparta vivia da agricultura e do pastoreio e dos impostos que Esparta cobrava de cidades e de povos dominados. Sem sombra de dúvidas, C. Vamos lá, para o último exercício. Frank Miller inspirou-se na verdadeira Batalha de Termópilas, ocorrida em 438 a.C., na Grécia, para escrever Os 300 de Esparta. A adaptação da história em quadrinhos de Miller foi levada ao cinema em 2006 pelo diretor Zack Snyder, com o título 300. Zack Snyder, não sei, pronuncia algo assim. A respeito do contexto das guerras médicas, tema abordado no filme, assinale a alternativa correta. O nome é Guerras Médicas porque os persas, que é o povo que os gregos enfrentaram nessa guerra, eles habitavam a chamada região média e eles eram chamados, os persas, de povos medos. Então, guerras médicas, guerras contra os medos, que são os povos que habitavam a região média, os persas. E essa guerra começou porque na época Dário, o imperador mais famoso dos persas, ele estava em franca expansão, dominando territórios. Ele acabou invadindo cidades gregas e colônias gregas, pretendendo expandir o poder do Império Persa. Na Primeira Guerra Médica, tá no plural porque foram duas, tá? Ele foi derrotado. E na Segunda Guerra Médica, com resultado também desfavorável para os persas, os gregos venceram Xerxes, inclusive ele aparece lá no filme 300, representado pelo Rodrigo Santoro, né? Aliás, que atuação deprimente nesse filme. Então, as guerras médicas é o conjunto de batalhas que os gregos enfrentaram os persas, porque os persas eram uma ameaça imperialista, pretendia dominar os gregos. A resposta correta é a C. O expansionismo persa, que já havia dominado cidades gregas na Ásia Menor e estabelecido o controle persa sobre as rotas comerciais do Oriente, ameaçava a soberania da Grécia, tornando inevitável o conflito grego-pérsico. Beleza, pessoal? Ó, que aula top, hein? Juntando teoria e exercícios, quase meia hora de aula, hein? Em breve teremos a aula de número 3, seguindo exatamente à risca o edital de História do Barro Branco do ano passado. Professor, mas eu não posso estar estudando à toa, não vai mudar esse ano. Não muda nada. Pode mudar outras partes do edital, mas o conteúdo programático não. Não perca tempo deixando para estudar em cima da hora. Avisa seus amigos, os futuros oficiais aí da Polícia Militar, que o canal Tudo é História já está a todo vapor postando aulas para o Barro Branco. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado. Me ajude nessa corrente do bem compartilhando essa aula, porque eu garanto, se vocês continuarem me apoiando, eu vou apoiar vocês. Um abraço e até a próxima aula.